Certo. O que foi comentado pela irmã Mari agora, nesse muito curto intervalo, foi de que o calendário caraíta, ele quer dizer caraíta, inclusive, porque na sua palavra quer dizer que segue a letra da lei. Porque eles seguiam exatamente o que Deus tinha dado na lei de Moisés. Enquanto os rabínicos, como eles saíram e estavam longe, eles tiveram que encontrar outras formas de guardar o tempo. Então, por isso que o calendário caraíta era o mais correto. E por isso que é esse que os mileritas escolheram para poder marcar a data de 22 de outubro. Ok. Em que página a gente estava antes? 21, né? 21. 22, 21 ou 22? O título agora será a história do movimento do sétimo mês. O 22 no finalzinho. Isso, então obrigado. 22. Isso, obrigado. Primeiro, eu vou saltar alguns pontos porque a gente está corrido de tempo. O que eu queria mostrar nesses primeiros pontos é que é uma revelação progressiva. Lembra que eu coloquei o texto outra vez de Cristo Triunfante, que fala sobre a abertura do livrinho e os 7 trovões? Que fala que a abertura do livrinho foi a abertura da mensagem relacionada ao tempo. E o próximo texto de Ellen White fala de que foi no Apocalipse o leão da tribo... Eu vou esperar vocês para não ficar tão rápido, né? Melhor fazer direito. Mensagens Escolhidas 2, tem um texto que começa: tudo quanto Deus especificou. Página 22? É na Página 23, obrigado. Diz: tudo quanto Deus especificou que se havia de cumprir na história profética. Tudo quanto Deus especificou que se havia de cumprir na história profética no passado, cumpriu-se. E tudo quanto está ainda por vir, virá por sua ordem. Daniel, profeta de Deus, está em seu lugar. João está em seu lugar. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá abriu aos estudiosos da profecia o livro de Daniel. E assim Daniel se erguerá em seu lugar. Dar seu testemunho, aquilo que o Senhor lhe revelou em visão dos grandes e solenes acontecimentos que precisamos conhecer, ao nos encontrarmos no próprio limiar do seu cumprimento. Exatamente. Então, no Apocalipse, o leão da tribo de Judá está abrindo um livro. No capítulo 5. Vamos para Apocalipse 5, 1 a 5. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Até o 5? Isso, até o 5. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Amém. Então, o leão da tribo de Judá, de acordo com a citação de Ellen White que a gente leu, diz: no Apocalipse, o leão da tribo de Judá abriu aos estudiosos da profecia o livro de Daniel. Então, esse livro com 7 selos pode ser entendido como sendo qual livro? O livro de Daniel. O texto de Cristo Triunfante que a gente saltou. Melhor, vamos para Apocalipse 10, versos 1 a 3. E depois a gente volta para o ponto. Outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como um ruge no leão. E quando bradou,
desferiram os 7 trovões às suas próprias vozes. Quem é essa pessoa que desce com esse livro? Jesus. Jesus. Por que é Jesus? Que foi ele que abriu? Excelente resposta. Mas é... Não, mas de verdade, realmente... Não estava sendo... Realmente é uma excelente resposta. Por quê? Exato, e porque o livro não muda de mão no Apocalipse. Era ele que pegou o livro e ele continua com o livro. Mas é que geralmente a gente define isso porque ele tem o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Se a gente fosse para Apocalipse 1, é Jesus que tem o rosto como o sol. Essa é a descrição de Cristo. Outro argumento que nos mostra que é ele quem abriu é por quê? Porque como é que ele fala? É como um leão. E quem abriu o livrinho era quem? Era o leão da tribo de Judá. Então é o leão que abriu o livro. Então esse livrinho é o mesmo de lá. Exatamente. E se a gente voltasse agora sim para o primeiro texto, que é o que está em Cristo Triunfante. Exatamente. E diz na última frase diz: a abertura do livrinho foi a mensagem com relação ao tempo. Encontraram? Cristo Triunfante é o primeiro texto desse estudo, dessa sequência. Começa depois de se haverem pronunciado os 7 trovões. Em instrução a João, assim como a Daniel, a respeito do livrinho. Exato. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Apocalipse 10:4. João vê o livrinho aberto. Então as profecias de Daniel têm seu devido lugar na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas a serem dadas ao mundo. A abertura do livrinho foi uma mensagem relacionada com o tempo. Exatamente. É o primeiro texto. Volte 3. Está na 22, no Está na 22, finalzinho da 22. Final da página 22. A história do movimento 7º mês ali, ele já começa embaixo. Voltou. Perdão, eu voltei. Por quê? Aqui fala que a abertura do livrinho foi a mensagem relacionada com o tempo. Então a abertura da mensagem relacionada com o tempo ela é aberta pelo leão da tribo de Judá, que é a abertura do livro com 7 selos também. E essa abertura não é uma abertura súbita, é uma abertura gradual, porque os 7 selos eles são abertos gradualmente. Com isso, o que eu quero dizer é o seguinte, é o próximo ponto, e já imagino que seja na página 23, onde tem uma frase que eu que coloquei. A abertura progressiva da mensagem relacionada com o tempo. Por quê? Porque a mensagem que nos vai levar à data de 22 de outubro de 1844, ela foi aberta progressivamente. A gente chama de movimento do 7º mês porque foi o movimento que descobriu que Jesus voltaria no 7º mês agora. Por isso que se chama o movimento do 7º mês. Historicamente, vem daí. E essa foi uma abertura progressiva. A gente não vai estudar com detalhes, mas é possível a gente ver como esses 7 selos, ou esses 7 trovões, estão relacionados com essa abertura dessa mensagem com o tempo. E a mensagem do clamor da meia-noite seria a abertura do último selo, que é quando eles entendem finalmente a data correta, que aí termina de abrir a mensagem com relação ao tempo. Não sei se vocês seguiram mais ou menos a lógica, apesar de eu não estar provando isso. Para vocês verem isso, temos uma carta que Miller escreveu a seu associado Hymes. Hymes foi um dos que estava na publicação desse diagrama, inclusive, publicado por Joshua Hymes. Quem que teve a ideia foi Charles Fitch, mas a mente empreendedora por trás foi de Hymes. Esse aqui é uma carta que Miller escreveu a Hymes. Vamos ver, olhem o que ele já estava falando em 1843. Irmão Hymes, minha saúde está melhorando, como meus pais diziam. Tenho agora apenas 22 furúnculos, desde o tamanho de uma uva até uma noz, no meu ombro, lado, costas e braços. Estou verdadeiramente aflito como Jó, e tenho muitos consoladores, só que eles não veem me ver como os de Jó. Seus argumentos não são tão racionais. Quero ver o irmão Blitz. Espero que ele esteja certo sobre a terminação dos períodos, mas eu acho que ele não está. Eu lhes direi por quê. Se vocês examinarem, encontrarão todas as cerimônias e os tipos da lei que eram observadas no primeiro mês, ou no equinócio vernal. Tiveram seu cumprimento no primeiro advento e sofrimentos de Cristo. Mas todas as festas e cerimônias no 7º mês, ou equinócio de outono, só podem ter sua realização em seu segundo advento. Exato. Então, aqui Miller, antes de Samuel Snow falar seu argumento,
aqui sobre os tipos das festas se cumprirem no outono, ele já tinha entendido isso e ele é o primeiro a escrever sobre isso. E esses escritos, Samuel Snow, ele toma os escritos de Miller e aí é isso que leva ele a chegar depois a essa data. Então, essa revelação do tempo correto não foi algo que partiu da mente de Samuel Snow. Ele utilizou os raciocínios que Miller já tinha entendido, só não tinha terminado de estudar. Miller viu isso e pensou, eu acho que na verdade são as festas de outono, mas ele nunca chegou a se aprofundar nisso. Então, Samuel Snow pegou esses escritos e realmente tem que ser no outono. E aí ele se aprofundou e chegou à data correta. Então, só para a gente ver que foi algo progressivo. Em 1843, em maio, que é a data dessa carta, eles já estavam vendo de que talvez fosse algo no 7º mês. Ok. O próximo texto é sobre o acampamento de Exeter. Por que isso é importante? Porque, se a gente lembrar da história, aqui começou o período de tardança, porque foi o primeiro desapontamento da parábola. E a tardança ocorre até o clamor da meia-noite, que é esse CM aqui. Existiu um evento que foi o que deu impulso para a pregação da mensagem do movimento do 7º mês. Ocorreu um acampamento em Exeter, New Hampshire, nos Estados Unidos. E nesse acampamento, Samuel Snow, que é essa pessoa que a gente tem falado até então, que foi a pessoa que entendeu esses pontos, ele vem e prega essa mensagem. Então nós vamos estudar para ver qual foi a história desse movimento. Como que estava acontecendo nesse acampamento, certo? Vocês entenderam mais ou menos o que a gente vai fazer? Então vamos estudar a história de como foi que essa mensagem estava ocorrendo. Era como se tivéssemos... A gente não sabe qual é a data da volta de Jesus e a gente se reuniu aqui para estudar. Bom, vamos continuar estudando a Bíblia. A gente já viu todas essas profecias de tempo, a gente sabe que a gente está perto da volta de Jesus, mas a gente não sabe qual é a data correta. E a gente estava aqui estudando, até que chega alguém e fala, olha, eu entendi a data e a data é essa. E aí a gente, nossa, é realmente isso. E aí a gente sai para pregar para todo mundo. Entenderam mais ou menos a dinâmica? Então vamos ler, porque é isso que vai ser narrado, como isso ocorreu naquela época. O movimento do 7º mês teve seu primeiro auge em Exeter, New Hampshire, na reunião campal de 12 a 17 de agosto. Os homens e as famílias tinham vindo de New England, do Maine a Massachusetts, e também de Nova York e Canadá. Havia uma esperança de que grandes coisas estavam para serem reveladas em Exeter, e todas as pessoas estavam na mesma expectativa. José Bates, chegando no trem de New Bedford, Massachusetts, sentiu sua mente impressionado com a mensagem: você vai ter uma nova luz aqui, algo que lhe dará um novo impulso para o trabalho. Mas ele não poderia imaginar a forma dramática que essa luz chegaria até ele. Como um dos ministros de destaque no movimento, ele subiu ao púlpito no 3º dia da reunião. Apegando-se devotadamente ao que ele iria depois, nos anos futuros, celebrar com uma abençoada esperança, ele ainda estava confuso e inseguro com o desapontamento da primavera. No entanto, ele tentou fazer seu dever por seu povo, ao apresentar as evidências de que estava próxima a vinda do Senhor e a expectativa de que em breve poderiam vê-lo nas nuvens do céu. Por sua experiência como capitão no mar, ele representou a igreja como um navio buscando por um porto, possivelmente um pouco fora dos cálculos do capitão, ou perdido em uma névoa, mas, no entanto, perto do porto. Contudo, o argumento e a exortação esmoreceram. Ele não sentia vida em sua mensagem. Ainda atordoado com a situação, ele notou um cavalheiro descer de um cavalo ofegante, entrar e sentar-se próximo a um homem e de sua mulher na plateia e cumprimentá-los com algumas palavras sussurradas. A nova visita era Samuel Snow e seus amigos eram o Sr. e a Sra. John Post. De repente, a Sra. Post se levantou, interrompendo o orador ao declarar: é tarde demais, irmão Bates. É tarde demais desperdiçar o nosso tempo com estas verdades com as quais estamos familiarizados. É tarde demais, irmãos, para passar o nosso precioso tempo como temos feito desde que a campal começou. O tempo é curto. O Senhor
tem seus servos aqui, que ele tem sustento a seu tempo para a sua casa. Deixe-os falar e deixe que as pessoas o ouçam. Eis que vem o esposo, saiu ao encontro. Josebetes não refutou. A mansidão dos santos estava nele. Além disso, ele estava pronto para um alívio. Suba, irmão Snow, e diga-nos, ele convidou. Logo a seguir, Snow iniciou rápida fala de perguntas e respostas, e ficou combinado que, na manhã seguinte, ele deveria apresentar o assunto integralmente. E assim, ele fez um poderoso sermão sobre o clamor da meia-noite, que ele seguiu com esse discurso a cada dia que permaneceu. Ele foi apoiado por outros oradores simpatizantes, senhores Hirtman, Coach e Hedge. Com poder solene, a mensagem se espalhou por todo o acampamento. Exatamente. Então, começa com uma campal que ocorreu dos dias 12 a 17 de agosto. Josebetes, ele era um capitão. Ele, inclusive, ele chegou a passar pelo Brasil, chegou a vir na Argentina, inclusive, nas suas viagens. Viajou pelo mundo todo. Tem um livro das histórias deles, é bem interessante. E ele tinha muita experiência no mar. Nesses primeiros dias, ele esteve tentando pregar sobre a vinda de Jesus, só que ele não tinha tanto poder. Ele falava, olha, a gente é como se a gente estivesse num navio, perto da encosta, ou seja, perto de chegar no céu, mas tem uma névoa e a gente não sabe muito bem onde a gente está. Porque a gente não sabe a data correta, a gente não sabe de quão próximo a gente está da chegada de Cristo. Só que não tinha muito poder esse sermão dele. E ele passa os 3 primeiros dias pregando. No 14º dia, chega uma pessoa de cavalo, Samuel Snow. E a pessoa, inclusive, que ele está pregando, imagina isso, alguém está pregando, alguém fala aqui, para o seu sermão, porque chegou alguém que tem uma informação muito mais importante do que você está falando. Deixa a gente ouvir, eis o noivo saiu ao seu encontro. Ou seja, como eles entendiam que eles estavam cumprindo a parábola. As próprias palavras que a pessoa usava, ela sabia do que estava acontecendo. E quando Samuel Snow, então, ele sobe naquele dia, faz uma breve sessão de perguntas e respostas, e no dia seguinte, na manhã seguinte, diz o texto, ele faz um poderoso sermão sobre o clamor da meia-noite. E aí a mensagem se alastra rapidamente. Certo? Então é no dia 15 de agosto que começa o clamor da meia-noite. De 1844. Bem? Ok. Por que isso é relevante? Vamos ler primeiro o efeito disso. Um grande reavivamento. Isso. A proclamação aí vem esposo foi feita no verão de 1844. Desenvolveram-se então as 2 classes representadas pelas virgens prudentes e as loucas. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que se estivera diligentemente preparando para o encontrar. Outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Tá bom, até aí. Então, aqui ela está mostrando como se apareceram 2 classes aí. Um que só tinham algo da teoria, mas não tinham a graça, não tinham um verdadeiro transformação de caráter pela verdade que eles estavam recebendo. E outras que de verdade eram virgens sábias, que isso tinham permitido entender o momento solene que eles viviam, moldar a experiência de vida deles. Essas são as virgens sábias. Certo, alguém pode... Vamos saltar para o próximo texto? No verão de 1844. Vamos para a parte que diz, semelhante à vaga de maré, o movimento alastrou-se pelo país. Semelhando à vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e para os lugares distantes, no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Desapareceu o fanatismo ante essa proclamação, como a geada matutina perante o sol a erguer-se. Uma vez mais, os crentes encontraram sua posição, e a esperança e coragem animaram-lhes o coração. A obra estava livre dos extremos que sempre se manifestam quando há excitamento humano sem a influência moderadora
da palavra e do Espírito de Deus. Isto se assemelhava no caráter àqueles períodos de humilhação e retorno ao Senhor que no antigo Israel se seguiam à mensagem de advertência por parte de seus servos. Teve as características que distinguem a obra de Deus em todas as épocas. Houve pouca arrebatadora alegria, porém mais profundo exame do coração, confissão de pecados e abandono do mundo. O preparo para encontrar o Senhor era a grave preocupação do espírito em agonia. Havia perseverante oração e consagração a Deus sem reservas. Exato, então é um grande reavivamento, semelhante aos do passado, da época em que Israel se arrependia. A gente pode ler mais o próximo, porque ele vai nos ajudar a entender um pouco de um ponto que eu quero traçar depois rapidamente. O clamor da meia-noite não era tanto levado por argumentos, se bem que a prova das Escrituras fosse clara e contundente. Ia com ele um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão nem dúvidas. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo, que de todas as partes do país se congregara a fim de solenizar a festa, foi em tropel ao Monte das Oliveiras e, unindo-se à multidão que acompanhava Jesus, deixou-se tomar por inspiração do momento e ajudaram a arrumar a aclamação. Bendito o que vem em nome do Senhor. De modo semelhante, os incrédulos que se congregavam nas reuniões adventistas, alguns por curiosidade, outros meramente com o fim de ridicularizar, sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem. Eis o noivo. Naquele tempo, houve fé que atraía resposta à oração, fé que se fixava na recompensa. Como aguaceiro sobre a terra sedenta, o Espírito de graça descia sobre os que ardorosamente o buscavam. Os que esperavam em breve estar face a face com seu Redentor sentiram uma solene e inexprimível alegria. O poder enternecedor e subjugante do Espírito Santo sensibilizou-lhes o coração, enquanto onda após onda da glória de Deus se derramava sobre os crentes fiéis. Tá bom, até aqui. Então, é comparado também com a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfante. Tenham isso em mente, porque em algum momento eu vou tentar passar rapidamente como a parábola das 10 virgens ocorreu também na história de Cristo. E vai estar, a entrada triunfante vai ser justamente o clamor da meia-noite. A gente vai ver por quê também. Eu vou ler o próximo negrito. Diz: a certeza da aprovação do Salvador era-lhe mais necessária do que o alimento diário. E se alguma nuvem lhes toldava o espírito, não descansavam enquanto a mesma não fosse dissipada. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, almejavam contemplar aquele que era o amado da sua alma. O entendimento do momento em que eles viviam fez com que eles buscassem a paz e a aprovação de Deus a todo custo. Se a gente permitir que essa mensagem assente em nossa mente e mostre, e a gente entender que realmente o momento em que a gente está vivendo, de que Deus está nesse momento oferecendo a possibilidade de você ter seus pecados para sempre apagados do santuário, e você está em paz com Deus em um registro puro para viver uma vida de consciência limpa e plena aceitação de Deus, nós vamos poder passar por essa experiência de buscar essa aprovação de Deus a qualquer custo. Eu estou em paz com Deus. Muitas vezes a gente tem uma experiência cristã em que a gente pensa que a gente sempre, para a gente ser um bom cristão, para a gente ser humilde, a gente sempre tem que ter a consciência nos acusando de pecado. Mas Paulo nos diz que a salvação em Cristo é para purificar nossas consciências, para que a gente possa estar em paz com Deus. Não há paz para os transgressores, mas para os que recebem a justiça de Cristo existe paz. Então, você entender o tempo que você está vivendo tem que te levar a ter essa experiência e receber a graça no seu coração. Porque se você não está vivendo isso, você é uma virgem tola. Eu não sei dizer aqui, mas essa é a verdade. Se você não está vivendo isso, é porque você é uma virgem tola que vai sair na hora da crise. O próximo texto eu coloquei porque eu achei ele tão bonito, que é Ellen White comentando sobre esse ano. Ela fala sobre o clamor da meia-noite e ela diz: esse foi o ano mais feliz da minha vida.
Meu coração transbordava de alegre expectativa, mas sentia grande dó e ansiedade pelos que se achavam desanimados e não tinham esperança em Jesus. Unimos-nos como um só povo em fervorosa oração para alcançar uma verdadeira experiência e inequívoca prova de nossa aceitação da parte de Deus. Esse foi o ano mais feliz da vida dela. Eu posso falar que tem sido a experiência mais feliz da minha vida participar dessa mensagem, estudar e viver isso. E experimentar a inequívoca prova da aceitação por parte de Deus. Não existe coisa que pague isso. Que a gente possa... Os textos anteriores falam, não, de que como eles se uniam para orar, todos se reuniam, não, vamos orar um pelo outro, vamos buscar perdoar nossos pecados, vamos confessar nossos pecados uns aos outros, que a gente possa fazer isso também. Porque aí a gente vai poder desfrutar dessa alegria que está sendo oferecida, que só um cristão pode ter, um cristão que está em paz com Deus. Vamos voltar para o calendário da página 2. Ela teve um sonho, né, antes disso, né, de uma assembleia, que ela esperava que acontecesse algo e não aconteceu. E aí aqui, né, aconteceu humilhação, né, confissão de pecados. E naquela época que ela teve aquele sonho, eu não lembro quando ela acordou, era mesmo... Ah, sim. Sim, depois, em 1888, isso não ocorreu. Aqui era no passado, em 1840. Sim. Aí foi bem antes. Sim. Por que eu marquei essa data aqui? Vamos para cá. Quando é que é o primeiro dia do primeiro mês na história? 19 de abril. Exatamente. Dia 19 de abril. Qual é o anjo que chega? Porque aqui é o primeiro desapontamento. E qual era a mensagem que eles estavam pregando? É a chegada do segundo anjo. E o que eles estão pregando é: caiu a Babilônia, sai dela, povo meu. O que eles estão fazendo aqui? Estão saindo de Babilônia. A mesma coisa. O que eles experimentam aqui no primeiro dia do primeiro mês também? Um desapontamento. E que começa uma tardança. A mesma coisa com 2.300 anos de diferença. Deu para entender mais ou menos? 2.300 anos atrás, antes dessa data, Esdras estava saindo de Babilônia, ele passa por um desapontamento e entra num período de tardança. 2.300 anos depois, os mineritas estão saindo de Babilônia, estão sofrendo um desapontamento e estão passando por uma tardança. Hoje, Deus está nos convidando a sair de Babilônia. Exatamente. A gente vai ver que isso tem sua aplicação e é justamente isso. É porque o outro anjo está dando reforço. Exatamente. Exatamente. No próximo estudo, hoje à tarde, a gente vai mostrar como isso se aplica à nossa história também. E é justamente isso que o irmão Saulo falou, o pastor Saulo falou. Calendário, vamos voltar para o calendário que eu quero que vocês vejam qual que é o primeiro dia do quinto mês. Vamos para abril. Abril era o primeiro dia, 19 de abril é o primeiro dia do primeiro mês. O primeiro dia do segundo mês é o dia 19 de maio. O primeiro dia do terceiro mês é o dia 17 de junho. O primeiro dia do quarto mês é o dia 17 de julho. E o primeiro dia do quinto mês é o dia 15 de agosto. Então aqui, no dia 15 de agosto de 1844, temos o primeiro dia do quinto mês. Exatamente 2.300 anos antes, Esdras está chegando em Jerusalém. 2.300 anos depois, está ocorrendo o clamor da meia-noite. Que é comparado, inclusive, com a entrada triunfante de Cristo aonde? Em Jerusalém. E aqui no outono, 22 de outubro de 1844, a terceira mensagem angélica entra em vigor. E o terceiro decreto que está em paralelo com o terceiro decreto que entra em vigor no outono. Não sei se vocês veem como Deus está no controle. Como eu estava conversando com alguém
no aeroporto, inclusive, quando a gente estava vindo, eu e a Luísa, e ela falava sobre ter uma fé e ter uma fé racional. E a gente estava justo comentando de como a Bíblia nos dá evidência para você ter uma fé tão sólida na razão, porque como pode Deus controlar a história dessa forma e revelar o fim desde o princípio? Porque são 2.300 anos de separados e a própria profecia está tratando dos 2.300, trata de chegar a esse ponto. E começa com esse ponto. Não são simples histórias que estão desconectas. Elas estão conectadas por esse período de tempo. E 2.300 anos de diferença, as mesmas características estão se repetindo. Entendem? E nos outros movimentos reformatórios também, né? Claro, os movimentos reformatórios nós já vemos como se repete. Mas isso nos mostra como a história adventista é uma história sagrada. Como Deus esteve guiando isso. Não é por acaso que foi no dia 15 que Samuel Snow chegou naquele acampamento. Não é por acaso que Esdras sofre um desapontamento quando ele sai no primeiro dia do primeiro mês, porque isso era um tipo que apontava para cá. Não é por acaso que tem uma tardança aqui. Então, o fim é revelado pelo princípio. Vem isso? Para mim isso é incrível. Pensar em como Deus esteve guiando tudo isso é sensacional. Ok. Sensacional e irracional ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente pode parar por aqui. Eu queria poder usar mais o meu tempo, mas eu já iria começar um outro assunto, então é melhor a gente parar. E à tarde a gente termina. A gente vai colocar a nossa linha aqui. Eu vou tratar de colocar rapidinho. À tarde eu vou fazer passar por alto a linha da parábola de Jesus. Porque ela facilita a gente ver isso também na nossa história. Mas o que a gente vai fazer é como o primeiro dia do primeiro mês, o primeiro dia do quinto mês, eles têm o seu impacto na nossa história também. Certo? Alguma dúvida até agora? Isso se absorver tudo, né? Porque é muita coisa que tem que... Exato. As datas, com o tempo, vai ficando. Hã? É revisar vendo o vídeo. Exato. As anotações também. Se fizeram boas anotações, mas o vídeo ajuda muito. As anotações... Exato. Oramos? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor que controla a história é o mesmo Senhor que controla nossas vidas, Pai. Nós estivemos vendo um pequeno da evidência do Teu poder como Deus Criador. Nós sabemos que a Tua palavra fala e as coisas acontecem. Nós sabemos que em nós não há nenhum poder para mudarmos de vida, para experimentarmos uma mudança em nosso coração, para termos paz contigo e refrigério na alma, Pai. Mas eu quero te pedir que o Senhor possa enviar Teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê o dom do arrependimento, que o Senhor nos atraia a Ti, que nós possamos buscar estar em paz contigo nesse momento de juízo em que nossas vidas estão sendo pesadas na balança do santuário celestial. Amém. Que nós possamos responder adequadamente à luz que nos está sendo dada e ter uma experiência de vitória contigo. Amém. Isso é impossível para nós, mas que nós possamos receber os dons que vêm de Ti e nos apropriar, utilizando as faculdades que o Senhor nos deu, Pai, a vontade e a decisão que cabe a nós. Amém. Isso eu te peço, baseado apenas nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Amém.